Hoje a maior parte dos irmãos, a maior parte dos membros, talvez seja a sua condição aqui nesse lugar, tem procurado uma igreja para ficar. E a gente se adapta ou tenta se adaptar a uma igreja e visita uma, visita outra, e o nosso parâmetro de análise é se aquilo vai me agradar. Deixa eu ver primeiro se o pastor é agradar. É o nosso parâmetro. Vamos ver se o pastor é agradar. Não, aquele pastor fala muito baixinho, aquele outro pastor grita muito. O outro, não gostei muito dele não, ele é careca. Eu não gostei muito das instalações da igreja. Aquele ar-condicionado lá de trás está desligado. Tem alguém com calor aí? Tá bom. Vai olhar e vai falar, não, a igreja está muito gelada. Outros vão dizer, não, a igreja é muito quente. Nós procuramos nos adaptar e procurar uma igreja para congregar, para ficar de acordo com a nossa visão material externa. Eu quero, durante 4 domingos pelo menos, compartilhar com os irmãos e caminhar com os irmãos em um texto muito conhecido da palavra, mas eu quero compartilhar características e marcas de uma igreja autêntica. São marcas que nós devemos procurar na igreja. Agora, não é só procurar na igreja que queremos ficar, mas procurar em nós que somos igreja. Eu preciso procurar em mim essa marca que simboliza uma igreja autêntica. Se você quer uma sugestão de literatura, e grande parte dessa série de mensagens foi inspirada por esse livro, eu quero trazer o crédito a ele, John Stott. O livro A Igreja Autêntica, você procura lá, se você quiser ler, está alinhado com a visão do pastor, e ler alguma coisa sobre isso. Você está conseguindo ouvir? Então, você vai ler A Igreja Autêntica de John Stott, e aí você vai ver boa parte daquilo que o pastor também tem bebido, da fonte que nós temos bebido. Então nós vamos caminhar falando sobre a igreja autêntica em pelo menos 4 domingos, e nesse domingo, hoje especificamente, nós vamos falar sobre uma marca essencial da igreja autêntica. A igreja autêntica é uma igreja que aprende. Isso é muito importante. Então você vai abrir sua Bíblia já para a gente começar em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos dos Apóstolos, que muito bem poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, no capítulo 2, versículos 42 ao 47. Esse é um dos textos daqueles que o pastor fala que deveria estar na mente e no coração de todos os servos do Senhor. É um texto muito conhecido, mas muito profundo de ensinamento. E ao longo desses 4 domingos nós vamos trabalhar em cima desse texto. Você achou aí? Acho que já deve estar. Não tem aí? Atos, eu não coloquei no slide, então vamos ler na Bíblia mesmo, para não sair dali. Atos 2, 42 ao 47, diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, nós bendizemos o Teu nome e queremos nessa noite aprender do Senhor. Queremos ter a nossa vida despertada para sermos a igreja que agrada ao Senhor, uma igreja viva e autêntica, não uma igreja que carrega apenas o Teu nome na fachada, mas uma igreja que leva o Teu nome no coração,
para que muitos conheçam o Teu Evangelho e o Teu Reino. Faz essa obra em nós, em nome de Jesus oramos a Ti, amém. Talvez a ideia que se tem, e quando a gente lê a igreja, ou vê falar sobre a igreja primitiva, a gente vê logo no capítulo 2, a gente lembra do Pentecostes, e a referência que se faz a essa igreja é normalmente de uma igreja que foi avivada pelo Espírito Santo. Na verdade, essa igreja ali estava vivenciando o cumprimento de uma profecia, o cumprimento de uma promessa que havia sido feita em Atos capítulo 1, versículo 8. O que diz lá em Atos 1:8? Diz: mas recebereis poder quando o Espírito vier sobre vocês, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Havia uma promessa para aqueles discípulos que antes, outrora, em outra oportunidade, já tinham ouvido o Senhor Jesus falar: olha, façam discípulos. Façam discípulos. A missão tinha sido dada aos discípulos, à igreja, naquele momento: façam discípulos. E eu quero trazer essa lembrança para você durante toda a mensagem: faça discípulos, porque essa lembrança dessa missão não pode sair da nossa cabeça. Faça discípulos, que a gente vai lembrar da nossa fertilidade. Eu estou sendo fértil. E aí, junto com essa ordenança, essa missão, faça discípulos, logo depois Deus proporcionou a forma com que a gente faria isso. Ele disse que sobre nós viria o Espírito Santo e nós estaríamos e seríamos compelidos a ser testemunhas em todos os lugares. Para resumir, no nosso lugar, na nossa Jerusalém, no nosso convívio, mas também um pouco mais além em Judeia, um pouco mais além em Samaria, e quem sabe muito mais além, até os confins da terra. Isso é uma referência de que nós precisamos ser testemunhas e discipular pessoas aonde nós estivermos. Hoje nós estamos aqui, mas quem sabe, talvez a Igreja Batista Jardim Progresso não consiga chegar muito longe, mas você, talvez numa viagem sua, consiga chegar lá, e você é testemunha de Deus nesse lugar. Nós temos um missionário que apoiamos que está na Jordânia. Ele é testemunha do Evangelho de Deus na Jordânia. Inclusive, eu abri um parênteses para pedir oração para os irmãos para um outro missionário, Rafael, que também esteve aqui e que também está na Jordânia, depois de ter passado algum tempo na Índia. Rafael está muito enfermo, não sabe o que tem, mas é algo muito sério, e está lá precisando de recursos financeiros para voltar ao Brasil para tratar sua saúde. Mas ele está lá testemunhando, discipulando, está cumprindo a missão, que pode ser aqui como lá também na Jordânia. A igreja primitiva é uma igreja muito estudada. A gente olha para a igreja primitiva e fala: quem dera se eu tivesse aquela igreja. Quem dera se os irmãos fossem como os irmãos da igreja primitiva. Quem dera, quem dera. A nossa reflexão é feita de uma forma errada, porque a pergunta correta não seria quem dera. A igreja primitiva, ela também tinha erros, e embora tivesse seus excessos e seus erros, aquela igreja havia sido radicalmente mexida pelo Espírito Santo, havia sido radicalmente impactada pelo Espírito Santo e despertada para fazer a missão através do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado àquela igreja e eles foram despertados. E aí eu olho para a nossa igreja, olho para a nossa vida, olho para a minha vida como igreja e vejo que o Espírito Santo está atuando hoje de forma poderosa, e eu preciso despertar para fazer a missão, assim como a igreja primitiva. E aí, olhando para a igreja primitiva, e se a gente conseguir compreender como era aquela igreja e como o poder do Espírito Santo atuava naquela igreja, nós vamos entender como ser uma igreja autêntica nos dias de hoje, porque o Espírito que foi dado àquela igreja é o mesmo Espírito Santo que está sobre nós. Você crê nisso? Amém? Ali o Espírito desceu, e depois que o Espírito veio, ele não mais foi tirado no meio de nós. E aí eu lembro de uma música que a gente canta, né? Que não passe de nós
Eu gosto de vez em quando fazer crítica à música, né? O teu Espírito. O Espírito Santo não vai passar de nós. Biblicamente, não. O Espírito Santo não vai ser retirado de nós. O Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne, e a obra e o ministério dele vai continuar até a vinda do Senhor Jesus. Isso não vai ser retirado de nós. Nós não vamos mais sofrer pela carência e pela ausência de alguém para estar conosco, nos impulsionar, porque a promessa que Deus fez, a promessa que Cristo fez, Ele cumpriu. Ele disse: olha, eu vou ao Pai, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não pode vir até vocês. Mas quando Ele foi até o Pai, o que aconteceu? Aqui em Atos capítulo 2, o Espírito desceu. E hoje todos nós somos consolados, confortados, impulsionados, temos a alegria de servir, porque esse Espírito nos dá essa alegria que foi cantada aqui pelo irmão Claudemir, essa alegria que nos fortalece a cada dia, não poderia vir de nós mesmos, porque nós tendemos a sempre estar de cabeça baixa quando tem uma dificuldade, de sucumbir diante das dificuldades, e principalmente os melancólicos. Tem alguém aí melancólico? Na sua personalidade, eu já levantei minha mão. Tem melancólico? Quem é sanguíneo aí? Isso, Fabiane é sincera, né? Tem gente aqui com vergonha de levantar a mão. É sanguíneo, aquele que vai e tenta resolver isso. Ó, Mateus também, ó lá, é sanguíneo aí. Também é. Mas tem muita gente que é melancólica. Na primeira adversidade, normalmente tende a ficar um pouco cabisbaixo. O Espírito Santo é que nos renova e nos faz ter alegria. Eu tenho experimentado disso todos os dias, porque na minha personalidade há um traço genético da herança familiar de melancolia. A minha mãe é assim, a família da minha mãe toda é assim, a do meu pai não, mas eu carreguei isso comigo, e eu sei que isso é resolvido com a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que me impulsiona a fazer isso. E olhando para essa igreja primitiva que tinha a ação do Espírito Santo, que foi despertada pelo Espírito Santo, eu posso começar a entender o que é ser uma igreja autêntica hoje, o que é dar continuidade a esse processo. E a primeira marca, que é a que vamos falar hoje, que Lucas vai mencionar nesse texto, porque Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Então Lucas vai mencionar uma primeira marca de uma igreja viva e autêntica. Talvez essa marca, nenhum de nós escolheríamos uma igreja por essa marca. A marca que essa igreja autêntica tem é uma marca, é uma igreja que quer aprender, é uma igreja que aprende. E aí hoje, no nosso critério de escolher a igreja, nós escolhemos a igreja pelo louvor, escolhemos a igreja pelo carisma do pastor, escolhemos a igreja pela estrutura que ela tem, escolhemos a igreja porque tem espaço para os nossos filhos brincar ou desenvolver, escolhemos a igreja pelo número de membros, escolhemos a igreja pelo conforto dos bancos, escolhemos a igreja se tem ar-condicionado, escolhemos a igreja se está bem localizada, escolhemos a igreja de diversas maneiras, mas a marca de uma igreja que aprende, talvez se essa fosse a marca que fosse nos direcionar, nós não escolheríamos essa igreja. E a prova disso é o diário da Escola Bíblica Dominical. Se eu pedir para o secretário da Escola Bíblica Dominical apresentar um diário de frequência, nós vamos pegar o número de membros dessa igreja e o número de frequentantes da Escola Bíblica Dominical e vamos constatar que se a marca principal da igreja é aprender, nós estamos escolhendo a igreja pela marca errada. Porque não estamos valorizando aquilo que a igreja primitiva valorizou e aquilo que Deus quer que nós valorizemos como igreja autêntica. Uma igreja autêntica valoriza o ensino e o aprendizado. Uma igreja autêntica é uma igreja que aprende. Se a gente marcar um culto de estudo da palavra, talvez o quórum de pessoas seja baixo, mas se eu marcar o culto da vitória, terra, eu venho. Se marcar o culto da libertação financeira,
vai ficar cheio, né? Estou lembrando do meu sogro agora, conversando comigo e dizendo que eu estava precisando, o que o pastor dele falou, eu estava precisando de libertação financeira, meu irmão. Se marcar o culto da libertação financeira, quantos irmãos não viriam, né? Eu também quero libertação financeira, mas eu estou falando que nós usamos o parâmetro errado, porque a igreja autêntica, e vamos ver isso no decorrer da nossa análise da igreja primitiva, a igreja autêntica não é uma igreja que se preocupa com a libertação financeira. A igreja primitiva não estava preocupada com isso. A igreja primitiva estava inicialmente preocupada e era marcada, a sua autenticidade como igreja era marcada pelo desejo de aprender. Está logo na parte A do versículo 42, o que diz aí? Deve estar aí na mídia. Eles, mais uma vez, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. De novo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Agora vamos tirar o eles, a terceira pessoa do plural, e vamos colocar a primeira pessoa do singular. Eu me dedico ao ensino. Repete isso para ver se você acredita. Eu me dedico ao ensino dos apóstolos. Essa era uma marca da igreja primitiva. Eu ou eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam a aprender. A ideia que a gente tem da igreja primitiva, talvez a gente olhe para uma igreja bem pentecostal e pense assim: a igreja primitiva era desse jeito. Negativo. A igreja primitiva não era marcada pelo movimento, pelo mover apenas do Espírito Santo, pelas reuniões alegres. Não, a igreja primitiva era marcada por muitas características, e uma característica principal era que eles eram dedicados ao ensino dos apóstolos. Eu olho e vejo, e posso até dizer que no dia de Pentecostes o Espírito Santo estava fundando uma escola em Jerusalém, e nessa escola tinha ali os professores, que eram os apóstolos, porque receberam os ensinamentos de Jesus, estavam passando, e haviam mais de 3.000 alunos, porque o texto faz menção em 3.000 conversões, foram aqueles que estavam presentes e aqueles que foram sendo acrescentados. Então ali naquela escola que o Espírito Santo fundou em Pentecostes, tinha vários professores que eram os apóstolos, que eram destacados e treinados por Jesus para anunciar a mensagem, e tinha os alunos, que eram mais de 3.000 presentes. Outra característica desse momento: os recém-convertidos estavam cheios do Espírito Santo, mas eles não estavam apenas desfrutando uma experiência mística, como nós queremos. Muitas vezes limitamos ou condicionamos a ação do Espírito Santo de Deus a experiências místicas, a algo tangível do movimento, do arrepio. O Espírito está aqui. Se não sentirmos isso, o que acontece? Não houve mover de Deus, o Espírito Santo não estava nesse lugar. Queremos limitar a atuação do Espírito Santo a esse tipo de experiência. Aquele povo da igreja primitiva, embora estivesse vivendo sinais e maravilhas, vamos ver mais aqui à frente, eles não desprezavam o intelecto, não desprezavam o desejo de aprender, porque o Senhor Jesus mesmo trazia palavras de vida, e os discípulos falaram isso: para onde, Senhor, nós iremos? O apóstolo Pedro fala isso: se só tu tens palavras de vida eterna. Os apóstolos, os discípulos sabiam que só poderiam encontrar palavras de vida eterna em Cristo Jesus. Então eles não estavam preocupados com as experiências do movimento, eles estavam muito preocupados com o intelecto. Eles não pararam de pensar, eles não pararam de refletir. Esse mesmo autor do livro A Igreja Autêntica, John Stott, ele escreveu um livro, vai anotando aí que é referência para você lê. Crer é também pensar. Há pessoas que acham que a fé, a crença, é uma fé cega, desassociada completamente do intelecto. Eu olho para Jesus e vejo um homem simples, humilde, mas um homem que estudou a palavra, mesmo sendo Deus, cresceu na sua formação
como judeu, como uma criança da cultura dos hebreus, e ele cresceu sendo ensinado sobre a Torá. Jesus cresceu aprendendo. Jesus mostra sinais claros de que ele conhecia todos os textos dos profetas, até porque há um determinado momento que Jesus chega no templo e ele pega um texto para ler, e ele escolhe logo o rodo lá que tem o texto de Isaías, e ele lê lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar boas novas aos povos, a libertar cativos da visão aos cegos, livrar aqueles que estão encarcerados, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, ou seja, o dia da justiça do nosso Deus. Jesus, ele vivia a experiência como ministro do Evangelho ali, mas ele não desassociava isso à questão intelectual. Hoje, um dos grandes problemas de algumas igrejas é que nós queremos viver experiências, mas não queremos aprender a palavra de Deus. A igreja primitiva não era uma igreja que tinha a cabeça desassociada da palavra de Deus. E eu posso afirmar que esse anti-intelectualismo que tem em muitas igrejas, que é pregado em muitas congregações, que não é o correto. Olha, não precisa, para que você precisa saber, né? O que manda é o mover do Espírito, e o resto ele vai agindo. É só o mover do Espírito. E a gente vive vindo para a igreja querendo mover, mas não nos aprofundamos no estudo e no aprendizado da palavra de Deus, e usamos a igreja primitiva como exemplo, um mau exemplo para usar nessa situação, porque a igreja primitiva não estava preocupada com o mover. A igreja primitiva, logo na primeira oração, na primeira frase do versículo 42, diz que eles estavam dedicados. Eu não sei qual é a concepção e entendimento que você tem da expressão dedicado, mas quando eu falo que alguém é dedicado a alguma coisa, eu falo que aquela pessoa se envolve, aquela pessoa não vê dificuldades para fazer aquilo. Eu tenho lá na empresa alguns funcionários que são muito dedicados. Não é legal, mas muitos deles pedem para fazer hora extra porque estão vendo que o negócio está pegando lá. Por exemplo, esse fim de semana tivemos lá em um dos shoppings, no Outlet Premium, uma promoção lá maluca, é Crazy mesmo o nome da promoção, e a gente teve um fluxo de veículos fora do esperado. Tivemos que usar até as docas, o local onde descarrega, pedimos para o lojista não descarregar, e usamos as docas para colocar carro de cliente. Muitos funcionários dedicados, não medindo esforços, poderiam ir para casa, mas falaram assim: olha, William, que é o meu encarregado, nós vamos ficar para ajudar, porque eu sei que vai precisar. Isso é ser dedicado. Ser dedicado é não medir esforços, querer fazer. E aqui eles estavam dedicados ao ensino dos apóstolos, porque eles queriam aprender. A igreja autêntica, ela é marcada por isso. Essa igreja não abandonou o pensar, não abandonou o refletir da palavra de Deus, porque o abandono do pensar e do refletir da palavra de Deus e a plenitude do Espírito Santo são incompatíveis. E aí eu quero falar bem rapidamente aí, Delcio, rapidamente sobre a concepção que você tem sobre batismo com o Espírito Santo. Biblicamente, segundo as Escrituras, nós somos batizados com o Espírito Santo no momento em que nós nos convertemos a Cristo Jesus, o recebemos como Senhor, cremos nele. Segundo a palavra de Deus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Somos batizados com esse Espírito, mas há uma realidade dentro da nossa caminhada de vida cristã, conforme vamos crescendo, nos santificando, em que o Espírito Santo começa a atuar em nós e começa a despertar em nós os dons, e quando nós estamos bem trabalhando com relação a isso, pode vir a plenitude do Espírito. E a plenitude do Espírito, e às vezes você olha uma pessoa e você diz: cara, ele é muito espiritual. Ele não é muito espiritual, é porque a caminhada dele, de santificação com Deus, de caminhada com Deus, ele chegou a um nível de plenitude.
E os dons de Deus estão se manifestando sobre a vida dele. Ele não é uma pessoa de outro mundo, mas é uma pessoa que está seguindo a Deus. Mas olha, cuidado, porque para alcançar a plenitude do Espírito Santo, você não consegue separado da palavra. Existem pessoas que querem buscar a plenitude do Espírito Santo desassociado completamente da palavra de Deus. Isso não existe. Porque se o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade, ele não vai trabalhar fora da verdade. Se o Espírito Santo que move a sua vida, que move tudo isso, toda a plenitude, se é Ele que está fazendo isso, Ele não vai fazer isso se você não tiver base na verdade. É a palavra, Jesus disse isso, João 16:13. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito que é da verdade, ele não está separado da verdade. Se a gente tem um movimento do Espírito da verdade, a verdade necessariamente precisa estar ali. E quem é a verdade? A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então esperar um movimento sem profundidade, sem aprendizado da palavra, não é correto, porque não vai acontecer. O Espírito da verdade, ele nos guia em toda a verdade. Ele não fala de si, mas ele dirá tudo aquilo que tiver ouvido. Se você não ouve e não aprende a palavra, não espere plenitude do Espírito Santo. Talvez você seja enganado, talvez você viva uma meninice emocional. Olha, eu estou bem, mas se você estiver fora da palavra, eu te digo categoricamente, porque tenho a autoridade dada pelas Escrituras para falar isso. Isso não é plenitude do Espírito Santo. Crente que diz ter dons espirituais e operar coisas pelo Espírito Santo só com uma experiência mística, mas não lê a palavra e não conhece a palavra, eu digo com a certeza de quem lê a Bíblia ou de quem tem caminhado dia a dia com a palavra de Deus, não há plenitude do Espírito Santo aí. Porque a plenitude do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, só pode vir associado com a verdade. Se você não conhece a verdade, me desculpa, mas não há plenitude. Hoje falamos pela manhã: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu não conheço a verdade, eu preciso analisar até se eu sou livre. Porque quem não conhece a palavra, e aí, meu querido, eu quero que você entenda isso, porque é um momento de reflexão. Quem não conhece a verdade, quem não conhece a palavra, precisa analisar se realmente está livre. A liberdade só vem através do conhecimento da verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Outra realidade muito importante nos cristãos da igreja primitiva é que eles não faziam uma suposição, não supunham que só pelo fato de terem o Espírito Santo como mestre, eles poderiam desprezar os mestres humanos. O texto diz que eles se dedicavam ao ensino de quem? De quem? Dos apóstolos, porque eles sabiam que o ensino que os apóstolos passavam era o quê? Passados por quem? Por Cristo. Os apóstolos, eles eram chamados para serem mestres na igreja. Foi por isso que Jesus separou aqueles homens. Foi para que eles dessem continuidade a esse ministério do ensinamento. É por isso que Deus tem chamado homens e mulheres nesse tempo para dar continuidade ao ensino dos apóstolos. E aquela igreja que vivia a plenitude do Espírito Santo, eles não julgavam não precisar mais de professores humanos, mas antes eles valorizavam cada um que trazia a palavra, cada um que ensinava. Hoje vivemos num tempo que é muito difícil ser líder, é muito difícil ensinar. Vivemos aí recentemente, vamos sair da esfera cristã e vamos para
para a esfera da nossa vida cotidiana. Vimos recentemente um caso na televisão de um professor aqui de Rio das Ostras que foi agredido por um aluno. Sabe por que isso? Porque essa cultura do não respeito à figura do professor, do mestre, é uma cultura que está enraizada lá fora, mas precisamos observar porque está dentro da igreja também. Talvez não com agressão, de jogar um estojo, de chamar, de ofender, mas todas as vezes que não valorizamos aqueles que dedicam com afinco a sua semana para preparar o estudo, para caminhar, para contar para você aquilo que Deus falou durante a semana, todos esses aí precisam ser valorizados. Quando não valorizamos, estamos agredindo também. Por isso que eu falei que talvez nós não escolheríamos a igreja com essa marca do aprendizado, porque hoje o nosso panorama é esse. Os mestres e aqueles que têm sido chamados por Deus para ensinar não são mais respeitados. Talvez hoje a única figura de mestre que esteja sendo respeitado é o pastor. Talvez, não sei, e nem o pastor mais. Porque um professor de escola bíblica dominical não é valorizado. Os pais não estão sendo valorizados pelos filhos quando ensinam a palavra ou quando ensinam algo de Deus. A marca de uma igreja autêntica é essa. Aquela igreja reconhecia daqueles homens que receberam de Cristo Jesus a palavra, o ensinamento, reconheciam que eles eram mestres, e em atitude de reverência, diz o texto, que sentavam aos pés dos apóstolos para ouvir. Olha só que maravilha, davam tanta atenção que sentavam aos pés e estavam ansiosos para aprender. E há uma coisa assim fenomenal, que agora a gente vai entender qual é a ordem das coisas. Quando eles sentavam e aprendiam, esse ensinamento era validado pelos sinais, prodígios e maravilhas, e não ao contrário. Algumas pessoas querem sinais, prodígios e maravilhas para aprender alguma coisa. Inverte isso. Os sinais, prodígios e maravilhas validam o ensinamento. Olha o que diz aí o versículo 43 de Atos 2. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vamos ler mais uma vez? Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, por intermédio dos apóstolos. Todos estavam cheios de temor, todos queriam aprender. E aquele ensinamento que eles estavam dedicados era validado com sinais e maravilhas. Uma igreja que não se interessa em aprender não está apta a vivenciar prodígios, sinais e maravilhas. Talvez você se pergunte, em algum momento da sua vida você perguntou isso. Ano passado eu perguntei muito isso para Deus. Senhor, eu queria muito ver, por que eu não estou vendo esse milagre acontecer? Ano passado orei muito pela vida de uma pessoa, e eu queria verdadeiramente que o Senhor curasse. E eu ficava perguntando a Deus, por que, Senhor? Por que não cura? Por que? Questionamentos nossos da vida, por que o Senhor não cura? Por quê? O nosso cotidiano tem essas crises. Por quê? Por que esse sinal não acontece? Por que esse prodígio não acontece? Quando você começa a caminhar, lendo isso que aconteceu aqui na igreja primitiva e olhando a nossa situação hoje, nós vamos entender por que muitos sinais, muitos prodígios e muitas maravilhas não acontecem no nosso meio. Porque os sinais, os prodígios e maravilhas, eles vêm para validar ensinamentos de Deus para uma igreja que quer aprender. Há uma igreja lá na Coreia do Sul, você já deve ter ouvido falar, a igreja do Pohu Yangshu. Essa igreja, ela era muito pequenininha. Muito pequenininha. Se você procurar ver a história dessa igreja, você vai ver um grande avivamento acontecendo nessa igreja. E hoje, uma das maiores igrejas do mundo, a do Pohu Yangshu, não pela questão numérica, mas uma igreja que começou valorizando o ensino, valorizando a comunhão, valorizando o compartilhar. E aí, a partir do momento em que a igreja valoriza esse momento de aprendizado da palavra, os prodígios e os sinais começam a acontecer.
Você quer ver prodígios e sinais aqui neste lugar? Amém? Aprenda, se dedique ao ensino dos apóstolos, se dedique a aprender a palavra de Deus. Vamos caminhar. E aí você pode até me perguntar, mas pastor, não existe mais apóstolos? Talvez alguém diga aí, há controvérsias. Eu conheço algumas pessoas que têm o título de apóstolo. Não vou entrar nesse mérito sobre a questão do título de apóstolo, de bispo, pastor, reverendo. Não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer para você é que esse ministério apostólico dos 12 se encerrou. Claramente o ministério apostólico era um ministério estritamente voltado para a compilação do texto que nós temos hoje, chamado texto canônico do Novo Testamento. Todo o ensino do Senhor Jesus, todo o ensino que os apóstolos traziam, está aqui. Você abre a tua Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O ensino dos apóstolos está logo após os evangelhos, está ali todo o ensino dos apóstolos. Então, embora não haja apóstolos com o ministério apostólico original, hoje existem mestres que estão replicando o ensino dos apóstolos, porque esse foi o desejo de Deus. A Bíblia chegou até nós justamente para que esse ensino não se perdesse. Então hoje você está ouvindo nesse lugar o ensino dos apóstolos. E qual vai ser a sua posição diante disso? Vai se dedicar a esse ensino? Vai ser frutífero? Vai ser fértil ou vai ser estéril? Para a gente caminhar para o final, uma igreja autêntica que aprende, e aí são algumas características, eu queria que você está anotando, anote. Você quer entender se a sua igreja é autêntica, se você é uma igreja autêntica, ou se as igrejas que você tem visitado é autêntica, você precisa analisar pelo menos essas 3 características. Primeiro, a igreja autêntica que aprende tem pastores que expõem as escrituras de púlpito. Vivemos um tempo de muitos líderes pastores, eu posso falar porque é da minha classe, pastores, muitos pastores que não expõem as escrituras, mas filosofias, palavras e ensinamentos de sua própria cabeça, textos fora de contexto. Segundo Silas Malafaia, não sei se ele replica isso de alguém, texto sem contexto é pretexto para criar o quê? Uma heresia. Porque todo texto destacado da Bíblia sem contexto é um pretexto nosso para criar uma heresia particular. Todos nós somos tentados a criar nossas heresias particulares. Vou abrir um parênteses para explicar para você o que é heresia particular. É você pegar um texto da Bíblia e utilizar para justificar aquilo que você quer fazer. Isso é heresia particular. Pastor, eu quero tanto casar, e eu acho que é aquele, eu acho que é aquela. Aí você vai, destaca um texto e diz: olha aí, Deus falando, Jeová purinho na terra. Ou então vai lá na caixinha de promessa: esse é que tenho escolhido para ti, vai tu porque tenho te ordenado. É Deus. Ainda fala isso, fala Deus. Texto isolado, sem o contexto, é pretexto para você fundamentar sua própria heresia. Precisamos ler a Bíblia entendendo ela como um todo. A Bíblia é a palavra de Deus e não é como algumas pessoas dizem que a Bíblia contém palavras de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, tudo se conecta para falar com você. Foi assim que Deus quis. Isso aí, você quer discutir sobre isso, não é comigo que você tem que discutir. Quando chegar lá em cima, você fala assim: Deus, não gostei daquele negócio de Bíblia não. Fala lá para ele: não gostei daquele negócio de Bíblia não. Você discute com ele, porque ele fez assim, dessa maneira. Então, pastores estão utilizando textos e pregando filosofias. Uma igreja autêntica que aprende, os seus líderes pastorais expõem as escrituras de púlpito. Não falta texto bíblico. Eu já tive o desprazer de assistir uma mensagem onde a Bíblia não foi aberta nenhuma vez.
Já teve também, né, irmão Carlos? Balançou ali. Já tive esse desprazer. Como é que eu vou expor a palavra de Deus sem falar a palavra e sem ler a palavra? Igrejas abrem, acho que diariamente por aí, mas igreja autêntica é aquela onde o seu líder pastoral expõe as escrituras de púlpito, mesmo não agradando quem está ouvindo. Talvez domingo passado alguns irmãos tenham ficado meio com o pé atrás com o pastor, e em algumas situações também alguém fica com o pé atrás com o pastor. Pô, o pastor só prega paulada, tá vendo? Não estou gostando mais não disso não. E eu falei isso em outra oportunidade, me desculpa, mas eu me importo muito mais em fazer a vontade de Deus e pregar o que Ele mandou. E não se vai agradar ou se não vai agradar. Porque enquanto eu estiver aqui, eu tenho uma responsabilidade, que é expor as Escrituras. Se você vai receber essa palavra ou não, eu oro para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração e você receba essa palavra. E leia a Bíblia, para entender. Como bom bereano, não engula tudo. Eu falo até de mim, que o pastor fala. Procure, leia, medite na palavra, aprenda. Outra coisa, outra característica de uma igreja autêntica que aprende, essa é fundamental. Os pais nessa igreja autêntica ensinam as crianças em casa, de acordo com as Escrituras. Ainda aproveitando esse assunto aí dos alunos que se rebelam contra professores, lá no serviço se levantou uma discussão do que fazer para acabar com isso. Eu falei, eu sei. A gente tem que bater nos pais. Não é bater no sentido literal, não. Estou falando de ensinamento, de travar os pais e trazer, vem cá. O que você está fazendo com o teu filho? Porque quem ensina a ser educado e respeitar o professor não é o professor em sala de aula, são os pais em casa. Quem ensina o filho a não dizer palavras ofensivas a outro adulto, independente se é da família ou se não é da família, são os pais. Não é a escola, não é a igreja. Da mesma forma, uma igreja autêntica que aprende, os pais é que ensinam Bíblia dentro de suas casas, e não apenas a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é um instrumento para poder aprimorar a vida do seu filho no conhecimento da palavra, mas quem ensina a palavra são os pais. Uma pergunta que eu sei que pode deixar muita gente em crise: você tem ensinado a Bíblia ao teu filho em casa? Quantas vezes você abre a Bíblia para ensinar ele? Eu sei que tem muitos pais aqui que já têm os filhos grandes, né? Já fiz o meu trabalho, o pastor fez não. Porque o seu filho entra na porta da tua casa, às vezes com crise no casamento, com crise na sua vida profissional, com crise na escola. O que você tem ensinado para ele? Uma igreja autêntica que aprende é uma igreja que ensina em casa os filhos a amar as Escrituras. Eu gosto de usar exemplo meu, mas eu gosto muito que o Asaf ele identifica muitos textos bíblicos. E o Asaf ele consegue identificar até canções. O Fabrício hoje estava me contando que ele escutou uma canção no carro e lembrou do pai. Eu acho isso fantástico, porque se você escuta uma canção de Deus, você lê um texto e você lembra de uma referência, isso quer dizer o quê? Que alguma coisa boa está saindo dali, que alguma referência boa está lá. Nós precisamos ensinar as nossas crianças, os nossos filhos. E quando eu falo em crianças e filhos, eu quero ampliar isso. Às vezes você não tem um filho de sangue, mas você tem filhos espirituais. E ensina a ele a palavra, porque a igreja autêntica é uma igreja que faz isso. Para encerrar, uma igreja que aprende e é autêntica, também tem membros que leem as Escrituras e refletem sobre ela para crescer no discipulado cristão. Essa é a parte mais pesada para a gente. Membros que leem as Escrituras. Vou parar aqui primeiro. Membros que leem a Escritura. Já seria de grande alegria ler. Se tivesse completamente membros que leem. Porque hoje o cenário é de completo descaso com a Bíblia. A Bíblia muitas vezes só é cogitada,
vir para a sua mão na hora de vir para a igreja. Pode parecer dura a palavra, mas eu quero que você desperte para isso. Tem um grande, eu gosto de citar esse teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele esteve preso durante muito tempo na época que Hitler o mandou para a cadeia, acusado de conspirar com um plano para matar Hitler. Então ele pegou todos os líderes influentes daquela época e colocou dentro da cadeia. E Bonhoeffer, um teólogo, pastor e presidente de uma grande escola teológica, foi preso porque foi incluído nessa lista de pessoas que conspiravam contra Hitler. Ele ficou lá preso. E ele ficou sem Bíblia. Eu creio que já tenha contado isso em alguma oportunidade aqui, mas eu quero repetir para você. Ele lembrava das Escrituras e escrevia na parede da cela, porque ele lembrava das Escrituras. Pode haver um tempo na sua vida em que você não tem uma Bíblia na sua mão para poder fazer algo ou para anunciar o Evangelho. Será que a Bíblia está aqui? E aqui? Será que, como igreja autêntica, você lê as Escrituras e reflete sobre ela? Porque nós só vamos conseguir fazer o discipulado e crescer no discipulado cristão se a Bíblia não estiver apenas aqui. Porque isso aqui, e a minha é bem grandinha, né? Não está comigo o tempo inteiro. No meu trabalho eu não ando, desculpa, tá, Alexandre? Eu não ando como o Cabo Daciolo com a Bíblia na mão. Não tenho como fazer isso. O Cabo Daciolo, ele faz isso pela questão da possibilidade que ele tem dentro do que ele desenvolve. Mas eu não ando com a Bíblia na mão. Eu ando com a Bíblia na mente e no coração, porque quando eu sento para conversar com alguém, para discipular alguém, eu preciso conhecer a palavra que eu prego. Eu não trago aqui para os irmãos, eu não falo daquilo que não conheço, eu falo daquilo que conheço, do que vivo. Ainda temos que crescer muito na palavra de Deus. Eu gosto de usar as palavras do apóstolo Paulo: longe de mim me julgar ter alcançado alguma coisa. Longe de mim, mas eu preciso ter a palavra de Deus guardada no meu coração, porque ela não vai só servir a outros, ela vai servir a mim. Eu fico imaginando o Bonhoeffer lá preso, que crise ele não deve ter enfrentado. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, por que eu estou aqui preso? E aí ele vai lembrar do texto que diz: por amor de mim vocês serão entregues como ovelhas ao matadouro todos os dias. Vos perseguirão. O texto que eu gosto muito: alegrai-vos, exultai-vos, grande é vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas e o seu Senhor, assim também vão perseguir a vocês. Mas se isso não tivesse no meu coração e na minha mente, como é que eu receberia o consolo da palavra? Como é que eu vou anunciar o Evangelho? Eu estava aqui, não estou mais, com a pulseirinha aqui do The Four, os 4, técnica de evangelização, 4 figuras que eu ganhei lá no congresso do CRU, da evangelização do campus da universidade. 4 elementos: um coração, um sinal de dividir, uma cruz e uma interrogação. E aí, essa semana, um amigo da sala perguntou: caraca, que pulseira maneira, o que é isso aí? Eu falei: tu quer saber mesmo? Não, quero, pô. Senta aí que eu vou te falar. Como é que eu vou olhar para o coração e dizer: olha, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse coração simboliza o amor de Deus para com as nossas vidas. Mesmo nós estando rebeldes com Ele, ou contra Ele nos rebelamos, o Senhor nos ama. Mas há algo que faz separação entre nós. Romanos 3,23, Romanos 6,23. Como é que você vai saber isso se você não ler? Talvez você não saiba o endereço, mas você sabe dizer que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque todos pecaram e separados
destituídos estão da glória de Deus. E aí quando você olha para a cruz, você lembra do sacrifício de Cristo, e você diz que Ele foi entregue, Ele foi traspassado, moído por nossas iniquidades, homem de dores. Sabe o que é passar sofrimento? Desprezado. Dele nós não fizemos nenhum caso, mas Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ler a Bíblia, refletir sobre as Escrituras, para crescer no discipulado cristão. E aí um amigo que estava do lado, Johnny, falou assim: caraca, que maneiro, ele é cristão. Ele, caraca, que maneiro, nunca tinha visto uma forma de evangelização, mas não é a pulseira que faz ninguém conhecer a palavra, mas aquele que está discipulando. Você quer discipular alguém? Leia a palavra, reflita sobre as Escrituras, porque uma igreja autêntica que avança no discipulado é uma igreja que aprende. Se dedique ao ensino dos apóstolos, se dedique a aprender a palavra de Deus, se dedique, porque pessoas precisam ouvir essa palavra, e ainda tem muitas pessoas que podem fazer isso, por isso as pedras ainda não vão clamar, mas se for necessário, até as pedras vão anunciar o Evangelho. Estávamos falando aqui na quinta-feira sobre números, e nós vimos que Balaão, ele não percebeu a presença do anjo, foi necessário quem falar com ele? A mula, né? Foi preciso falar com ele. Eu não quero que chegue a esse ponto. Eu não quero que as portas falem no meu lugar. Eu não quero que as cadeiras da faculdade falem no meu lugar. Eu não quero que as mesas do meu trabalho falem no meu lugar. Eu quero ler, refletir, aprender e discipular as pessoas, porque é isso que vai fazer a diferença. Isso que marca uma igreja autêntica. Amém? Amém? Se coloque em pé. A fidelidade ao ensino é a primeira marca de uma igreja autêntica. Fidelidade ao ensino da palavra de Deus. Essa palavra eu sei que é uma palavra direcionada para a igreja, mas no meu coração eu tenho o desejo de fazer um convite. Eu não sei se aqui nesse lugar há alguém que ainda não tenha tomado uma decisão por Cristo Jesus, e hoje quer vir até Cristo Jesus e declarar que quer entregar a sua vida a Jesus e ingressar nessa caminhada para discipular outras pessoas. Talvez a sua vida esteja destruída, talvez a sua caminhada está sem perspectiva, sem esperança. Hoje você veio até esse lugar, não apenas para ouvir essa palavra, mas para ser impactado pelo Espírito Santo de Deus e se entregar a Cristo Jesus. Eu queria dar essa oportunidade para você. Alguém aqui que queira entregar a sua vida a Jesus? Levante as suas mãos, eu quero orar por você. Alguém? Deus abençoe, meu amado. Não há melhor lugar para estar do que na presença de Deus. O mundo cada dia mais nos empurra para a destruição, mas nós podemos mudar essa realidade em Cristo Jesus. Há mais alguém que queira entregar sua vida a Jesus? Mais alguém? Se não há, eu queria chamar uma amada aqui à frente. Eu quero orar pelo irmão. Pode vir, meu irmão.